De repercussão, muito debate. A violência dentro do ambiente escolar que acende um alerta aqui em Alagoas. Segundo dados que a gente traz aqui na nossa pauta, as notificações passaram de 17 em 2014 para 108 em 2024. Crescimento exponencial, 535% de crescimento em 10 anos. E um caso recente de agressão entre estudantes em Atalaia trouxe uma questão muito importante. Quando a violência envolve crianças, adolescentes, quem é que responde? Né? Os pais, a escola. Até onde vai a responsabilidade do poder público? Para nos ajudar a entender um pouquinho mais, a trazer essas respostas, a gente recebe aqui o advogado criminalista Caio César. Seja bem-vindo. Bom dia. O primeiro ponto aqui que eu trago e é o que muita gente também se pergunta, quando há um episódio de um adolescente que agride outro dentro de uma escola, o que acontece juridicamente? Quem é que responde? Ele pode responder por essa conduta? A escola também pode ser responsabilizada por algum ponto aí de negligência? Primeiramente, bom dia, Thaís, bom dia, Marcos, a todos que estão nos ouvindo. O primeiro ponto, Thaís, é que eu gosto de sempre mencionar que aqui estamos falando da prevenção. A prevenção hoje, antes de chegar na responsabilização, ela é a temática mais importante que temos para que nem precisemos dessa lei, desse decreto, dessa regulamentação jurídica. Mas aí a resposta que todos fazem, a responsabilização, se ela é penal, objetiva, direta, indireta, é o seguinte: estamos diante, se a violência é com adolescentes, estamos diante não de um crime, e sim de um ato fracional que está regulamentado lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, saímos da esfera criminal, da esfera penal do Código Penal tradicional e vemos para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Falando em responsabilidade, né? Estamos ali numa escola estadual, se tiver uma omissão ou uma negligência, o Estado responde a nível estadual. Se tiver no município, o município, se tiver omissão ou uma negligência, o município responde. E se tiver uma escola particular, por trás de uma escola particular, existe um CNPJ, aquela empresa também vai responder. Falando diretamente das crianças, se for uma lesão corporal, vai ser um ato infracional análogo à lesão corporal do Código Penal. Tem uma falsa sensação, uma falsa impressão dessa responsabilidade dos adolescentes, que eles ficam impunes. E isso não é verdade. Né? Estamos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente afirmando que tem ali medidas socioeducativas para que esses adolescentes eles respondam de forma direta por essas medidas socioeducativas. Então, essa falsa impressão, ela é, de fato, errônea a partir do momento que a gente acha que esses adolescentes eles ficam ilesos. Como é que se reúne provas em relação a uma agressão sofrida por uma criança ou adolescente dentro do ambiente escolar? Hoje, no caso, a família da vítima, né, caso queira dar exatamente prosseguimento ao que ocorreu, pode requisitar as imagens? A escola tem que liberar essas imagens? Como é que funciona isso? Então, Marcos, tudo depende do fato em concreto, né? Por exemplo, tivemos esse caso que a Thaís mencionou, de um município aqui em específico, que teve uma grande repercussão a nível nacional, na verdade, esse vídeo tomou. Nesse caso, já foi disseminada essas informações, não pela escola, mas por outros, né? Por outros alunos, mas tudo depende do fato concreto. Então, primeiro ponto, teve essa agressão, registra administrativamente dentro da própria escola, na secretaria, né? Primeiro passo. É por isso que eu falo, dependendo do caso em concreto, dependendo desse resultado do que gerar se for lesão corporal, até porque estamos aqui falando de violência, e o primeiro ponto, quando falamos em violência, vem à nossa cabeça a lesão corporal. Mas, na atualidade, na contemporaneidade, existem diversos tipos de violências que não é só a física. Tem o bullying, tem o cyberbullying, tem os stalkeamentos, segmentos né? Hoje a briga ela nas redes sociais não se limita apenas aos muros da escola. Ou de onde quer que seja, se for um ambiente fechado. Todo mundo tem, sempre em algum lugar,
tem alguém com o celularzinho na mão, filmando. E aí também entra uma outra questão, doutor Caio. Como é, para quem vai a responsabilidade também quando esses vídeos são divulgados? Porque muitas das brigas, inclusive em escolas enormes, particulares daqui de Maceió, já vazaram vídeos de adolescentes se pegando, se batendo, puxando o cabelo, menina, menino, uma bagaceira. A escola também, naquele momento, a época, não tomou providências. É como se um professor passasse assim do lado de um educador e não fizesse nada. E já havia histórico de bullying, de ameaças, histórico de que alguma coisa, né, agressões verbais que poderiam reverberar naquilo que aconteceu. E nenhuma providência, segundo muitos pais relataram à época, foi tomada pela instituição de ensino. Então, isso pode também agravar a responsabilidade da instituição. São 2 pontos. E quem grava, quem incentiva, quem publica, quando o vídeo se espalha, que consequências jurídicas podem ocorrer, podem incidir aí para essa pessoa? O primeiro ponto é identificar quem foi essa pessoa. Porque, vamos lá, se for um menor, né, um adolescente, continua o ato infracional análogo àquele crime que ele praticar se tiver lá elencado no Código Penal. Então, vai ser um ato infracional análogo àquele crime elencado no Código Penal. Mas se estamos falando aqui de uma pessoa adulta, sai a figura do ato infracional e ele vai responder pelo crime do Código Penal, né? Essa parte de incentivo, por exemplo, é muito comum a gente ver que tem pessoas que ficam ali prospectando, incentivando aquele ato. Então, essa conduta, essa ação, ela também está elencada lá no Código Penal. Então, é muito importante, primeiro, a gente saber de onde foi que partiu essa filmagem. Foi disponibilizada pela escola, pelo âmbito escolar? Foi disponibilizado por outros alunos que estavam ali divulgando? Porque também vai incidir essa medida socioeducativa lá do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e vai ser análogo ao Código Penal se tiver lá também essa ação ou essa omissão. Agora, avançando um pouco mais, doutor, em relação a isso tudo, existe algum tipo de trabalho que pode ser feito no que diz respeito à própria escola, algum tipo de recomendação quanto à discussão dessa temática? Porque há alguns anos, muito tempo atrás, conheço um caso de um pai que foi chamado à escola porque a filha foi vítima de bullying, né, por meio da internet, o virtual, e o caso era de racismo. Então, o crime extrapolava o ambiente da escola e, se fosse divulgado, a escola ia ter uma repercussão negativíssima. E é uma escola de orientação religiosa. Esse pai, muito consciente, em meio lá à reunião com os pais dos agressores, todas pessoas de influência e achando que era uma brincadeirinha e coisa do gênero, propôs o seguinte, que a escola, a partir daquele momento, adotasse uma política antirracista dentro da escola e os personagens envolvidos passassem a ser os palestrantes antirracismo dentro da escola. Então, funcionou como algo educativo para a própria unidade. Já existe algum trabalho? É possível trabalhar isso junto à escola, olhando para esse problema um pouco mais além? O que é que o senhor avalia nesse sentido? Conforme a Constituição Federal de 1988, Marcos, elencado lá no seu artigo 224, né? A escola, a família, ela é o cerne central dessa prevenção. Então, quando falamos em medidas socioeducativas, ela não parte só da escola. Claro, a escola é um ponto fundamental, como você mencionou, que fez essas medidas, criou, né? E fez o inverso. Pegou essa pessoa que estava praticando e fez com que ela reproduzisse a informação de forma legal. Educativa. Perfeito. Mas se olharmos por um certo ângulo, por outro ângulo, mais do que a escola, a família ela é primordial para que comece em casa essa educação e que a escola ela seja um meio de ajudar. Então, de fato, essas medidas socioeducativas elas ajudam no ambiente escolar, mas mais do que a escola, a família, os pais, família local, ela também é muito importante. Então, essas medidas socioeducativas não é só na escola, e sim também em casa.
Gente, é um assunto que gera muita discussão, né? São muitos casos e a gente fica pensando muito quando acontece algum episódio envolvendo muita violência na família. Porque a família muitas vezes nem sabe, fica sabendo por um vídeo que chegou no WhatsApp. É brincadeira, né? A situação realmente é tensa para uma mãe e para um pai que é comunicado dessa forma. Então, a escola tem a obrigação de comunicar aos pais e não tratar o episódio apenas como uma briguinha, um mal entendido entre alunos, né? Sim, a escola ela tem o dever legal de contatar o pai, né? De passar essas informações, de contribuir. É um dever legal, tá? O Ministério Público também, na maioria das vezes, é um terceiro interessado, como esse caso que teve uma grande repercussão, de investigar ali aquele caso, de criar medidas socioeducativas, como já mencionamos, e também o Conselho Tutelar. Então, assim, é um conjunto geral, né, de forças ali de Ministério Público, Conselho Tutelar e escola, para que, de fato, tenha esse resultado plausível ao final, que é a redução desses números que ultimamente só vem crescendo. Agora, doutor Caio, um detalhe importante que a gente tem que deixar claro para os pais é que não pode, principalmente os pais da vítima, né, deixar que isso não seja levado adiante, sob pena não só da impunidade, mas de que volte a acontecer, inclusive com maior intensidade, Thaís. Porque cada vez mais os adolescentes estão ficando mais perversos, né? A internet tem transformado aí esses pequenos jovens, né, futuros adultos, em pequenos monstros, né? Porque a depender do nível de insensibilidade, de desorganização familiar, eles podem partir para essa agressão, inclusive com algo letal ou que cause danos físicos. Então, o que começa, em princípio, com agressão verbal, obviamente pela internet ou física, ou no ambiente do bullying da escola, pode evoluir para algo muito grave. O desdobramento de fatos assim nos Estados Unidos não tem sido bom, histórico. Alunos que foram vítimas de anos de traumas muitas vezes voltam armados para a escola e se vinga da escola e de todos os alunos de um modo geral. Temos casos aí N que ocorrem lá no país, que é primeiro mundo, tá? Imagina a gente que ainda está em desenvolvimento. Então, não pode deixar para lá, né? Não pode, Marcos. E teve um ponto que eu estava até refletindo aqui, que você mencionou, que tem dores que são maiores do que a agressão física. Por exemplo, uma criança, um adolescente que ele é vítima do racismo, aquilo ali vai doer tanto nele, muito mais às vezes do que uma agressão física. Isso. É uma ferida que não vai... mas não teve agressão, não tem para que a gente registrar, não tem para que a gente registrar administrativamente. Tem, porque aquela dor vai perpetuar ali por muito tempo naquele adolescente, e uma dor que não teve uma lesão física, mas vai ter uma lesão ali psicológica. E hoje falamos muito em violência psicológica, não só no âmbito escolar, mas no âmbito, né, da mulher, no âmbito da criança, no âmbito do adolescente. Então é muito importante essa temática que você trouxe aqui. Perfeito. Isso não se esgota aqui, doutor Caio. Sempre tiver uma novidade nesse sentido ou outros temas que ajudem a gente a refletir, volto. Será um prazer voltar a conversar contigo. Caio César, advogado criminalista, hoje repercutindo a violência nas escolas, levantando esse debate sobre a responsabilização jurídica. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Marcos. Sempre à disposição da Rádio Mix. Muito obrigado. Valeu. Bom dia. Na virada do ponteiro, 7-1. Já estamos avançando aí também para